Alerta! O que não mata, engorda. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje chegou a hora da gente bater um papo sobre algumas questões cruciais para o andamento desse canal daqui para frente, tudo bem? Nesse vídeo eu tenho um público-alvo bastante específico em mente. E caso você perceba em instantes que você não faz parte desse público-alvo, considere não assistir esse vídeo, tudo bem? Obviamente ninguém vai te impedir de fazer o que você quiser, se você por curiosidade quiser assistir o vídeo, eu não vou te impedir, nem poderia. Mas nesse conteúdo aqui eu preciso falar com um grupo de pessoas um pouco mais diminuto dentro desse canal. Que são quem? São as pessoas que realmente se importam com a minha pessoa, eu, Ezequiel, tudo bem? Se importam com os rumos desse canal, se esse canal vai ser fechado ou não e etc. E com as pessoas que apoiam financeiramente o que a gente faz aqui, tudo bem? O grupo dos apoiadores financeiros está crescendo, hoje a gente deve estar chegando aí a quase umas 60 pessoas ajudando o canal. O valor que a gente adquire aqui, ou que a gente levanta aqui em ofertas, não é um valor monetário grande, mas possibilita que a gente continue fazendo o trabalho e não desista. E por isso eu sou muito grato a todos vocês que fazem doações, sejam dos menores valores até aos maiores, tudo bem? Beleza. Aqui nesse canal, entretanto, existe bastante gente curiosa, que gosta assim das tretas, de um ponto ou outro de uma discussão teológica. Tem bastante pessoa que não gosta do Ezequiel pessoalmente, que não apoia financeiramente, etc. E a essas pessoas eu não tenho muito a dizer nesse momento. Em outro momento a gente pode conversar um pouco mais de uma forma meio que geral, com foco nessas pessoas que não apoiam, que não gostam, que não concordam com Ezequiel, sejam elas adventistas ou não, mas aqui hoje o papo é bem direcionado para um público realmente que tem carinho por mim como pessoa, que se interessa pelo que vai acontecer aqui nesse canal ou não, e que apoia financeiramente. Beleza? Fechou. Então, aqueles que não fazem parte do meu público-alvo, fiquem à vontade para assistir outra coisa no YouTube. Tchau, beijo, Deus abençoe. E aos demais que ficam daqui em diante, meu muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua ajuda para que esse ministério aqui continue avançando e pelo menos existindo, tudo bem? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas. Sempre na companhia da nossa Budweiser Zero, né? Budweiser patrocina nós. Deliciosa, inclusive. Pra gente bater um papo que não é um papo de bar, mas é um papo bem pessoal e bem importante. Eu tenho pensado, assim, no que eu vou falar nesse conteúdo para vocês já há muitos dias. E hoje chegou o dia de gravar e eu não preparei nada, assim, de forma prática, né? Ou seja, eu pensei muito e não fiz nada. E estou aqui para conversar com vocês sem nenhuma pauta. Mas com muita coisa na minha cabeça, no meu coração, para tentar explicar para vocês assim algumas coisas que eu considero muito importantes e que tem que ver aí com o que vai acontecer daqui para frente, beleza? Eu estou gravando esse vídeo dia 15 de maio de 2023. Até o final desse mês de maio, tem pelo menos aí 3 debates em rádio e televisão já agendados, o que significa dizer que não há um horizonte imediato no qual os trabalhos nesse canal vão ser interrompidos, tudo bem? Então de vez em quando a gente recebe assim um contato ou outro, olha Ezequiel, por favor não pare o que você faz, a gente gosta muito do que você faz, Deus abençoe, etc, etc, etc. E tranquilo, por enquanto o canal ainda sobrevive, tudo bem? Mas existem algumas coisas a respeito das quais a gente precisa conversar para a gente avaliar se vale a pena continuar ou não, em que termos. E isso aqui nada tem que ver com nenhuma chantagem financeira, tudo bem? O problema aqui não é exatamente esse, ainda que envolva esse aspecto da minha vida, e a gente precisa levar em conta algumas questões aí na hora de pensar o que a gente faz ou não faz.
Então eu vou começar fazendo uma digressãozinha, tudo bem? Quando eu fui estudar teologia para ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não fazia a menor ideia de quanto que um pastor ganhava. O que significa dizer, assim, que eu era uma pessoa muito ingênua, movida assim pela minha experiência, pela minha fé, e ao mesmo tempo que eu era uma pessoa bastante irresponsável com a minha própria vida, né? Porque se você vai dedicar a sua vida a um negócio que você não sabe nem quanto é que ganha, muito bom da cabeça ou muito certo do juízo você não pode ser. E foi assim que eu fui estudar teologia. Naturalmente, durante o curso de teologia, eu aprendi um pouco melhor como que essas coisas funcionavam. E apesar das minhas críticas à instituição adventista e tudo mais, eu não considero a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma igreja especialmente gananciosa e mundana e focada unicamente em dinheiro, que é uma crítica que muitas pessoas assim de fora da religião às vezes elas têm, né? Que a igreja é simplesmente assim um centro de lavagem cerebral para enganar trouxa e arrancar dinheiro das pessoas. Eu não concordo com isso, tudo bem? Ainda que eu entenda que existe um pouco disso nas igrejas de uma forma mais ou menos geral, inclusive na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu entendo que as pessoas que tratam a religião dessa forma, como um meio de enganar os outros e de angariar recursos, elas representam o joio dentro da igreja. E a igreja não é composta unicamente de joio. Também tem o trigo, tem as pessoas bem intencionadas, que são movidas por questões mais elevadas, né? Que buscam não enganar, mas falar a verdade, que buscam não simplesmente angariar recursos, mas viver para o evangelho, do evangelho, para que o evangelho prospere. Tudo bem? E dentro do Adventismo existem essas duas realidades, existem esses dois grupos, ainda que mais cedo ou mais tarde eles possam ser um pouco confundidos, ou possa ser um pouco difícil identificar quem faz parte de qual grupo, assim como a gente não tem condições de fazer o juízo de quem é joio e quem é trigo dentro da igreja, quem é verdadeiro cristão, quem é o falso cristão. A gente tem alguns indícios de um lado ou de outro, mas certeza, bater o martelo a gente não pode. Mas o fato é que eu, Ezequiel, fui dedicar a minha vida aí a esse negócio sem ter muita noção de como que isso funcionava financeiramente, etc. E seja como for, depois que eu descobri como que a obra funcionava em termos assim da grana e do sustento e da vida, nessas dimensões práticas que tem que ver com dinheiro, eu nunca achei assim que o salário dos pastores, desde os mais baixos até os mais altos, fossem indevidos, tá? Eu acho muito errado que pastor ganhe muito mal. Isso eu realmente acho errado, tá? Mas eu não acho errado que pastor ganhe bem, tudo bem? Vamos trabalhar aqui um exemplo prático, tá? Vamos dizer que Ayrton Keeler, que até pouco tempinho atrás era presidente da divisão sul-americana, vamos dizer que ele ganhasse, em termos de benefícios e salário e auxílios e tudo mais, juntando a obra tivesse um gasto com ele de 50 mil reais por mês. Eu não acho isso absurdo, eu não acho isso errado, eu não acho isso ruim, dentro do ponto de vista de que o cargo de presidente da divisão sul-americana é um cargo extremamente estratégico, extremamente importante e que realmente arranca o couro da pessoa que está sentado ali naquela cadeira, que precisa se dedicar e ter muita responsabilidade e tal. Eu acho que ganhar 50 mil reais por mês está digno num contexto como esse. Claro, que Ayrton Keeler ganhe R$1 como pastor adventista por um outro lado, para mim é um absurdo, que para mim Ayrton Keeler não é um pastor, tudo bem? Para mim Ayrton Keeler é um vagabundo. Mas aqui o vídeo não é feito para também fazer o juízo do senhor Ayrton Keeler, e aí ele vai responder para Deus depois, no momento oportuno. Tudo bem? Beleza. Então, o meu problema não é ganhar bem ou ganhar mal. Eu acho que todo verdadeiro pastor deve ganhar o justo, ou mesmo ganhar bem, não ganhar menos do que seria o justo. E o que me incomoda é realmente gente vagabunda, mau caráter, que odeia a lei de Deus, a palavra de Deus, Cristo e etc., ganhando qualquer dinheiro da igreja. Isso também é uma coisa que eu acho muito errada. Tudo bem? Isto
posto, mesmo que eu tivesse assim, um planejamento mais bem feito na minha vida, no que tange a essas questões, o fato de que eu seria desligado do ministério logo adiante também não faria com que a minha prudência fosse jogada por água abaixo, não é verdade? Então, mesmo que eu tivesse planejado a minha vida do tipo assim, não, beleza, deixa eu ver se eu vou ser pastor ou não. Quanto é que ganha um pastor por mês? E aí eu já abri, inclusive, meu olerite para vocês aí. A época que eu fui desligado da obra, eu ganhava quase 8 mil reais por mês. Então vamos dizer que alguém dissesse assim para mim, não, Ezequiel, se você fizer essa faculdade aqui, você trabalhar aqui, você vai ganhar 8 conto por mês. Aí eu fizesse um cálculo. Não, 8 mil por mês, não, beleza, aceito, ok. Também não, aí eu seria um pouco mais prudente do que eu fui, né? Mas no final não ia adiantar nada, porque gente vagabunda e mau caráter seria instrumento de Satanás na minha vida para me tirar do meu ministério, e aí eu ia ganhar zero, e aí também não ia ter muito o que fazer, certo? Beleza, essa é a introdução. Esta é a circunstância. Mas o fato, gente, é que eu não dediquei a minha vida aos estudos teológicos e tudo mais focado nisso. Ainda que é verdade que mais cedo ou mais tarde a gente tem que pensar um pouco a esse respeito, no que tange aí como é que a gente vai sobreviver. Porque não adianta você também viver uma vida idealista, né? Não, eu vou viver do evangelho, ou vou morrer de fome na esquina como um mendigo, né, pregando o evangelho. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente tem que pensar um pouco a respeito dessas questões. E eu agradeço muito assim, a forma como Deus guiou a minha vida depois que eu saí do ministério. O momento em que eu saí do ministério foi um momento assim, muito difícil para mim. Não só no que tange assim, a questões de grana, mas mesmo a questões assim, psicológicas, espirituais, familiares, né? Como resultado disso tudo, no final das contas, eu acabei perdendo a minha esposa há poucos meses atrás, que para mim também é uma coisa assim, das mais tristes assim dessa história como um todo. E também não culpo as circunstâncias externas em relação a isso, tá? A culpa é minha e eu carrego esta marca, este peso e as consequências das minhas próprias ações, ainda que eu discorde um pouquinho dela, mas esse não é o foro para a gente discutir aí as discussões do meu casamento ou do meu divórcio aí, tudo bem? Beleza. Mas o que acontece? Desde que eu saí da obra, Deus guiou a minha vida assim de forma muito interessante, com questões assim que eu jamais poderia imaginar, eu jamais poderia prever no início da minha jornada. Se alguém dissesse para mim, por exemplo, assim, Ezequiel, você vai estudar teologia, aí você vai ser pastor, aí você vai ser mandado embora da obra, aí você vai virar o que você virou. Eu diria assim que essa seria uma história muito estranha. E Deus me abençoou muito, assim, essa aqui é a verdade, sabe? Quando eu saí da obra, eu investi o meu acerto e me tornei sócio de uma empresa junto com um amigo, uma empresa de venda de produtos esportivos, online e tal. Foi uma época bem divertida, assim, que eu conseguia ganhar um relativo bom dinheiro com isso, etc. Só que, mais cedo ou mais tarde, assim, eu comecei a ter dificuldade de reinvestir dinheiro no meu negócio. E conforme isso foi acontecendo, e os produtos que eu vendia começaram a diminuir, e o meu lucro começou a diminuir, os meus ganhos financeiros começaram a diminuir, eu comecei a ter um pouco mais de tempo para estudar, e eu comecei a me interessar por questões de economia e etc e tal, dentro de um viés político, não exatamente de um viés econômico, tá? Eu não estava procurando investimentos e negócios e lucro e grana, investir na bolsa ou como ganhar dinheiro online, nada disso. Assim. Eu estava tentando entender os modelos econômicos que surgem dos modelos políticos diferentes, né? E aí comecei a me cadastrar em vários desses sites, e vários desses canais de YouTube, dessa galera toda que inclusive estava surgindo muito forte no Brasil, esse viés um pouco mais liberal, econômico, que vem aí, disso aí surgiu um monte de coisa que hoje já está mais bem consolidado no mercado, né? Coisas que nem existiam na época, né? Esses influencers de economia pessoal, assim, eles estavam surgindo, essas Natália da vida que hoje trabalha no governo Lula, né? Parabéns, Natália. E etc, e não sei das quantas, acho que a Natália Cury, alguma coisa assim.
Essa guria aí do Me Poupe, tá? Trabalhando pro Lula hoje. Parabéns, querida, grande liberal. E etc. Mas o fato é que lá em 2016, que eu tô falando isso aqui, 2017, quando tudo isso aconteceu, era um momento que estava muito fervilhando esse assunto no Brasil, a tensão política, o impeachment da Dilma, e depois veio toda na esteira Bolsonaro, aquela coisa toda. E nisso eu, querendo entender um pouco melhor os modelos econômicos, estudando sobre o funcionamento dos bancos centrais, a taxa de juros, a Selic, o preço do dinheiro, como que o dinheiro funciona, etc, 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 até que eu caí num videozinho a respeito do Bitcoin, e aquilo literalmente mudou a minha vida. O meu propósito aqui nesse vídeo não é contar a baita história da minha vida ou do Bitcoin, mas o Bitcoin mudou a minha vida. Não porque eu tenha ficado rico, muito pelo contrário, mas porque hoje, depois de tudo que eu aprendi, eu não sou a mesma pessoa, entendeu? E o Bitcoin me ensinou muito, assim, fazer parte do universo do Bitcoin no Brasil me ensinou demais, assim. Houve tempo em que, sei lá, assim, literalmente, galera, eu tinha o que comer em casa, mas eu não tinha dinheiro para almoçar na rua. E eu me lembro, por exemplo, de um evento que eu fui a respeito desse assunto, que era um evento, assim, extremamente chique, apertando a mão de várias pessoas milionárias, sem dinheiro para ir na esquina almoçar e voltar pro evento. E eu digo isso sem nenhum tipo de vitimismo ou drama, tá? Beleza, literalmente, com dinheiro de R$ 5 para pegar o metrô e voltar para casa, 2 horas de viagem de metrô, Jundiaí, São Paulo, tudo bem? Então eu estava na região dos Jardins, em São Paulo, apertando mão de milionário de Bitcoin e sem dinheiro para almoçar, tudo bem? Mas beleza, saí do evento depois lá 3 horas da tarde, voltei para casa, almocei 5 horas da tarde, ninguém morreu de fome, tá tudo bem, ok? Mas o fato é que assim, eu fui parar dentro de um universo assim, absolutamente maluco, absolutamente interessante, no qual eu conheci muita gente, com o qual eu fiz muito negócio. E não posso mentir para vocês também que ganhei muito dinheiro, tudo bem? Não gostaria de mentir para você nesses aspectos. Só que assim, eu nunca tive, não é que eu nunca tive. Na maior parte desse tempo, desde que eu saí da obra até hoje, eu não tive trabalho formal, tudo bem? Carteira assinada, salário certinho no fim do mês. Sempre uma coisa assim, de fazer parte de projetos e fazer trabalho, ganhar uma porcentagem, ou como sócio ou não, e tal. E chegou momentos da minha vida assim, em que eu trabalhava literalmente assim, 4, 5, 6, 7 negócios diferentes ao mesmo tempo. Então eu fazia reunião com um aqui das 2 às 3, com um cara morando na Holanda. Aí sair dessa reunião, entrar num outro com um cara morando em Belém do Pará. Aí sai dali batendo papo com um cara nos Estados Unidos. Mano, loucura, assim, sabe? Muito interessante. Uma hora talvez eu consiga contar um pouco mais de algumas histórias, assim, mas posso dizer uma, tá? O primeiro cara que me deu trabalho no mundo das moedas digitais foi um mexicano que morava na Holanda. E naquela época ele me contratou para ser escritor de um blog lá sobre esse assunto, não sei das quantas, e ele me pagava, acho que era R$ 1.500 por semana. E, mano, aquilo salvou, assim, foi meio que no fim do ano, assim, novembro, dezembro, salvou o meu fim de ano, assim, sabe? Só que esse trabalho ele durou, infelizmente, somente 6 semanas, né? Senão eu estaria bem melhor financeiramente do que hoje. Se eu estivesse trabalhando nisso até hoje, né? O que é? 1.500 por semana é 6 conto por mês. Estaria bem melhor a minha situação. Mas tudo bem. E muito divertido, assim, muito legal o universo todo, sabe? Mas o fato é que eu, por causa disso, depois fui parar em grandes sites especializados em Bitcoin e criptomoedas como um jornalista profissional. Olha que legal. O que é uma coisa assim muito inusitada e muito divertida para mim assim no campo da economia. Dei um monte de palestra, dei um monte de aula, dei aula em faculdade, fiz palestra, um monte de coisa. Eu não sou um cara famoso dentro desse universo, não. Tem bastante gente famosa, muito mais famosa do que eu, obviamente. Mas vamos dizer assim que quem é realmente do meio do Bitcoin e das criptomoedas no Brasil, eles me conhecem e eu os conheço, tudo bem? E assim, cara, foi muito legal e muito bom, tudo bem? Só que assim, galera, houve um período, assim, especialmente nesse período que eu tava trabalhando assim, em vários projetos,
eu não estava conseguindo me dedicar às questões teológicas, assim, e eu estava começando a adoecer um pouco, assim. E foi uma época, assim, um pouco complicada para mim na minha vida, assim, sabe? Foi um pouquinho antes do Covid, e, e aí bastante coisa começou a acontecer e tal, e eu meio que parei de trabalhar com alguns desses projetos, e um mês antes do Covid, eu perdi o meu emprego principal, no qual eu acho que eu ganhava uns 5 contos por mês, tá? E aí eu fui desligado da empresa, essa empresa eu tinha carteira assinada. Fui desligado da empresa, perdi os outros trabalhos e eu não sei como que Deus me sustentou na época do Covid, cara. Eu sei que foi a época que a gente começou a escrever alguns livros e comecei a pedir ajudas e tal. Lembra naquele ano que eu fiz o comentário de Pedro, o livro sobre Mateus 10, 28, o livro sobre João capítulo 6, lancei o livro sobre Laodiceia. Naquele ano foi um ano que eu perdi os meus trabalhos e eu realmente fiquei numa situação ruim. E eu não sei dizer pra você como que Deus me sustentou, porque a ajuda que a galera dava naquela época era menor ainda do que é hoje, e ainda tinha que fazer os livros e tal. E só que não faltou nada, assim, Deus cuidou, Deus abençoou, eu nem lembro direito como é que foi isso, cara. E aí, um tempo depois eu consegui um bom emprego, ganhando um bom dinheiro, quase uns 10 mil reais por mês. E aí depois eu vim a perder esse trabalho já faz um bom tempo e eu tô desempregado já desde aquela época, já há mais de um ano, né? Algo assim. Então, foi uma jornada, assim, ou tem sido uma jornada, assim, absolutamente muito doida. E desde então, eu confesso pra você, assim, que depois que eu comecei a mexer com esse universo do Bitcoin, eu nunca mais tive medo no que tange as questões financeiras, assim. Até que eu perdi os últimos trabalhos e eis que surge o ChatGPT, né? O ChatGPT é uma ferramenta extraordinária, mas assim, ela quebrou as pernas do trabalho, do tipo de trabalho que eu faço, ou que eu fazia, gigantescamente, assim, porque hoje você não precisa mais ter 20 jornalistas numa redação para tocar um site, um blog, um jornal sério de criptomoedas. Você tem 3, 4 com a ferramenta, todo mundo vai lá, cada um digita no ChatGPT rapidinho, os textos saem pronto, dá uma corrigida, pau, acabou, entendeu? Você consegue reduzir uma equipe de 20 pessoas para 3, 4 pessoas com muita facilidade. Então eu estou tendo um pouco de dificuldade de voltar ao universo do jornalismo da criptomoeda, mas aí que surge um pouco assim esse novo momento da nossa vida, da minha vida, desse ministério aqui, onde eu comecei a pedir ajuda para vocês. E eu confesso para vocês assim que isso gerou em mim uma crise como nunca antes. E eu vou explicar para vocês por quê e o que acontece. Eu não faço o que eu faço dentro do universo teológico por dinheiro. Não é o que me move, não é o que me motiva, aliás, o contrário. Em função de estar recebendo ajuda financeira de alguns de vocês, eu até começo assim a questionar um pouco o que eu faço. Porque eu não tenho a menor vontade, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, de fazer um vídeo polêmico para ter mais visualização do que o normal, para vir mais gente me ajudar. Eu não consigo ter essa relação. Eu não tenho problema de fazer o vídeo polêmico, acho que vocês devem entender isso. Mas eu não atrelo isso à visualização, inscrito, dinheiro, fama ou coisas do tipo. Eu entendo que eu tenho um chamado de botar o dedo em meia dúzia de feridas, não tenho problema de me expor em função disso. Acho que Deus me chamou para isso. Também não vejo exatamente um problema de alguém me ajudar ao perceber o valor no que eu faço, mas não é uma coisa direta, não é uma coisa do tipo assim, cara, me dê 500 reais que eu vou fazer um vídeo falando mal do Gleison Pércio, ou da TV Caminho Livre, ou do Puta que Pariu, do PQP lá do Ministério do Para Que Possamos, ou disso ou daquilo. Não é assim.
Tanto que eu estou evitando falar, por exemplo, do Rodrigo Custódio. Eu já podia ter feito 20 vídeos a respeito dele, refutando cada uma daquelas idiotices dele lá. Mas eu tô com um melindre assim na minha cabeça, no meu coração, além de estar também com os meus problemas pessoais, né? Em função da minha vida e tudo mais. Então, galera, eu precisava dividir um pouco disso com vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? E eu realmente, eu não sei qual que é a solução desse problema. Porque eu não tenho vontade de parar com o canal, tudo bem? Mas eu tenho um pouco de um certo dilema. Se eu não melhorar e aumentar o meu rendimento, até para que se algumas pessoas pararem de ajudar, eu também não fique na mão, porque eu acho que ninguém tem obrigação de me ajudar, e eu digo isso pessoalmente para as pessoas que me ajudam, mas cedo ou mais tarde eu posso ter que parar com isso aqui para tentar ganhar dinheiro de outra forma. E claro que eu estou um pouco com medo assim do futuro no que tange as questões da inteligência artificial, da economia, da política, dos rumos do Brasil e do mundo. Então, assim, eu tô num momento assim bastante chato no que tange a essas questões, tá? Naturalmente, eu já estou passando, vamos dizer assim, da metade da minha vida. Essa próxima metade que está diante de mim, eu vou ter menos saúde do que eu tenho até aqui. Então também começa a surgir um monte de questões, assim, complicadas. Eu tô sem mulher, tô não sei o quê. Tipo, mano... difícil, assim, mais cedo ou mais tarde. Eu não tô pensando muito nisso ainda, mas mais cedo ou mais tarde eu vou precisar pensar, e, tipo assim, pra mim é um caos esses contextos, assim, de separação e tudo mais. É um negócio, assim, que eu não me recupero, assim, muito fácil. Aí depois que eu me recupero, tudo bem, eu já tô quase me recuperando do caso aí da última separação, né? Mas, enfim, não é fácil, não é simples, e eu não sei muito bem o que fazer. Porque eu tenho vontade de continuar indo nos debates, continuar fazendo os conteúdos, continuar ajudando vocês, continuar pedindo ajuda de vocês e tudo mais. Mas eu tenho um pouco de medo dos rumos disso tudo. E aí eu não paro de tentar conseguir trabalho numa outra área, na área do que eu sei fazer, dos meus negócios e tal, tudo bem? Eu gostaria também que isso ficasse claro para vocês. Eu não estou aqui parado na minha vida financeira ou em termos de trabalho, esperando vocês me sustentarem e acabou a conversa. Até porque se assim fosse, eu estaria numa situação bem pior do que eu estou. Mas ao mesmo tempo, eu preciso da ajuda de vocês para continuar vivendo da forma como estou vivendo. Então, eu gostaria de deixar claro para vocês aqui que é o seguinte: o que não mata engorda. Esse ministério aqui, ou ele vai morrer, ou ele vai crescer. E naturalmente eu preciso da ajuda de vocês se vocês quiserem que isso aqui cresça e não morra. Mas não é uma coisa do tipo assim, me dê dinheiro aí. Não. Você pode ajudar comentando, dando like, compartilhando, se inscrevendo, engajando, etc. Você pode ajudar financeiramente. Se você não pode ajudar financeiramente, você pode conhecer quem possa e pode bater um papo. Tem um doido na internet que se você puder dar 500 conto por mês para ele, 100 conto, 50 conto, 1000 conto, vai ajudar, entendeu? E é isso, porque se isso aqui não crescer, a tendência é isso aqui morrer. E eu não quero ter essa relação de vender os conteúdos aqui. Por isso, esse canal nunca vai ter clube de membros, esse canal nunca vai ter mensalidade. Eu tenho um pouco de um melindre também de vender curso para vocês. Eu também nem sei se venderia ou não e tal, mas eu não sou um comerciante desse negócio, cara. Eu recebi de graça, eu dou de graça e quem puder me ajuda. É assim que eu vejo. Mas eu não posso contar da forma como está hoje com as ajudas de vocês para me sustentar. Vamos dizer que eu tivesse que pagar aluguel. Estou morando aqui junto com a minha mãe. Não, eu já estaria morando na rua, mendigo lá, pregando o evangelho lá por um prato de comida. E era isso que ia acontecer, tudo bem? E isso é um pouco brincadeira, mas não tanto. Mas o fato é isso. Hoje, se eu fosse depender do que acontece aqui nesse canal, eu passaria fome. Essa aqui é a verdade, tudo bem?
E eu preciso me preparar para daqui a pouco a minha mãe morrer, para daqui a pouco eu querer me casar, daqui a pouco acontecer uma outra situação. E não tem problema nenhum se esse canal aqui não servir para isso, não servir para o meu sustento. Mas aí a tendência é que realmente, de fato, quando isso começar a acontecer, eu perceber que isso aqui não vai engrenar, aí eu vou deixar isso aqui de lado e vou fazer outra coisa. Tudo bem? Espero que vocês entendam isso, não é uma chantagem, não é uma briga, não é um estresse, não é um drama, não é uma arma na sua cabeça dizendo para você me dar dinheiro, não, tudo bem? É só um papo transparente que precisa ser feito para que vocês entendam que se isso aqui continuar é porque tem gente ajudando. Porque eu não vou mais fazer de graça isso aqui. E se isso aqui parar, aí vocês entendem que não foi o suficiente para manter o trabalho. Tudo bem? Deus abençoe muito, obrigado pela atenção. Quem quiser ajudar, inclusive, fica o Pix aí, né? ezecassalt@hotmail.com. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.